Olá a todos, como estamos? Eu novamente aqui no seu canal Luz, no fim do túnel, no dia 3 de agosto de 2024. Estamos aqui no litoral paulista. É um sábado, dia de nevoeiro intensíssimo. É uma neblina densa aqui em Santos, por volta aí de 18 graus. Poucas vezes eu vi um nevoeiro tão intenso. Nuvem, felizmente não é uma nuvem radioativa, né? É uma nuvem branquinha parecendo algodão. Veja, ontem, vamos já fazer um preâmbulo aqui. Ontem eu falei um tanto sobre a Venezuela, quer dizer, falei um pouco sobre a Venezuela, mas vamos deixar sentar a poeira lá dos assuntos lá do Maduro, lá da Corina, do González, do Diosdado Cabello. Vamos ver como é que vai ficar a questão lá. Vamos ver como é que a Rússia vai se posicionar, né, diante desta situação penosa, né, que eles estão tentando ganhar através da mídia, né? O imperialismo está tentando tomar a Venezuela, e eu já disse claramente que o interesse ali é o petróleo da Venezuela, e vamos esperar assentar para entrar novamente neste assunto. Um outro país importantíssimo aqui da América Latina é o Peru, né? O Peru, por quê? Por causa da construção do porto com investimento chinês. A ideia é unir o Porto de Santos, eu estou aqui pertinho do Porto de Santos, ao porto lá no Peru. Eu vou pesquisar melhor este assunto. Vou ver como é que é feita esta infraestrutura e se será uma ferrovia, que aí estaríamos dando vazão aqui a uma nova fase de investimentos na América Latina, o que seria fantástico para o Brasil. Isso ia gerar um grande volume de negócios. O empresariado nacional poderia se posicionar diretamente, né, nessa grande infraestrutura, que, aliás, foi o sonho de Dom Bosco, né? Um santo importante aqui que viveu no século XIX. Então é um assunto que envolve questões proféticas, questões de geopolítica, questões técnicas, tecnologia, transporte, comércio externo e comércio interno, o envolvimento da América Latina direto no projeto da Cinturão em Rota da Seda. Enfim, é um assunto vasto e importante. Mas hoje eu vou entrar também num assunto onde vários canais altamente especializados no tema têm abordado com bastante intensidade aí, que é o problema do escalamento extravagante lá da guerra do povo prometido, né, contra os povos não prometidos, né? Veja, a morte lá do líder do Hamas, perpetrada aí pelo povo escolhido, né, contra os povos não escolhidos, foi perpetrada dentro do Irã. Veja, a guerra de Israel tomou um rumo aí, um escalamento aí, né? Conforme as metas aí como diria o canal Checkmate Global, né? Conforme as metas dos DGs, né? Dos dominadores globais. Veja, um míssil caiu em um campo de futebol no norte de Israel, fazendo várias vítimas, inclusive crianças. Israel imediatamente acusou o Hezbollah e prometeu retaliar. O Hezbollah negou, né? O porta-voz de segurança aí da Casa Branca de Washington, que é 100.000% pró-Israel, o John Kirby, temendo mais uma frente de guerra, né, ao norte, disse que não queremos uma segunda frente aberta lá no norte de Israel. Veja, quando eles dizem não, eles estão dizendo sim, é sempre assim. E se eles disserem que sim, eles estão dizendo que não, né? Bom, ontem mesmo, então, Israel atacou um prédio lá em Beirute, capital do Líbano, causando danos, né? Uma pessoa morreu, 10 ficaram feridas. Estamos vivendo uma época de guerras proxy, e os lados usam um terceiro para que os terceiros sejam acusados e penalizados, né? E não eles mesmos, né? O Israel responde com ataques pontuais e brutais, né? Mas grupos, por exemplo, como os Houthis e o Hezbollah, e mesmo o Hamas, que parece um tanto enfraquecido, né, não são derrotados, né? O prosseguimento da guerra, não só o prosseguimento, né, mas é uma das guerras dos fins dos tempos, né, do fim do mundo, né?
O prosseguimento dessa guerra e o escalamento, o aumento, a ampliação, a amplificação, né, exponencial, né, levará a um desgaste, aqui vem uma análise, né, vai levar a um desgaste cada vez maior aí do povo escolhido da Terra Prometida, né, das suas IDFs, né, e também da sua economia, né. Não é um bom cenário para os israelenses, né. E vejam, eles sequer estão enfrentando um país muçulmano forte militarmente como o Irã, mas estão dispostos a enfrentar, já deixaram claro isso daí. Ou o Egito, ou a Turquia, né? Os países estão de orelha em pé. Aliás, falando em Turquia, né, o Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele sempre faz declarações contundentes, né? Ele fez uma declaração aí, ele disse que a Turquia precisa ser muito forte na indústria de defesa para que Israel nunca possa fazer aos turcos o que eles fizeram aos palestinos, né? Então veja, a Turquia fará a Israel o que ela fez com os palestinos, se for necessário, ele falou. Não há nada que impeça os turcos de fazer isso daí. E por isso eles precisam ser muito fortes. Veja, a Turquia já é o segundo exército mais poderoso da OTAN. O mais poderoso é o dos Estados Unidos, né? E a Turquia é o segundo mais poderoso, só que ela precisa ser mais forte, né? Ela precisa ser tão forte quanto os Estados Unidos. Vamos lembrar que a Turquia se envolveu ativamente nos combates em Nagorno-Karabakh, lá na Armênia, quando ela se envolveu também com Azerbaijão e Armênia, ela também já se envolveu na Líbia, né? Esse tipo de declaração vindo da Turquia, né, causou uma onda de revolta em Israel, né? A mídia sempre vai explorar muito essas disputas, né? Veja só, repetindo então, a Turquia ela disse que ela precisa ser mais forte, que assim como eles entraram em Nagorno-Karabakh e na Líbia, eles também entrariam em Israel, mas é preciso tomar essas declarações com granos sales, né? Com um grão de sal, com certo tempero, né? Com certo destempero. O Erdogan adora jogar para a torcida, né? Mas na prática ele mantém muitos negócios comerciais com Israel, né? Então na prática a teoria é outra, né? Líderes iranianos, também do Ansarallah, que é o movimento de resistência do povo palestino, mostraram-se indignados com a morte do líder político do Hamas, o Ismail Haniyeh, dentro do Irã, por parte do sionismo. Então veja, vocês já viram que Israel consegue fazer o que ele quer fazer. Ele já eliminou líderes, inclusive do Irã e do Hamas, lá dentro do Líbano, faz algum tempo, hein? Quando então o Irã respondeu, né, de uma maneira um pouco, digamos, ele fez uma resposta com mísseis, né, sendo que parece que 3 mísseis, eu fiz um canal sobre um vídeo sobre isso daí, né, 3 mísseis chegaram lá em Dimona, onde estariam supostamente as bombas, as 300 bombas clandestinas nucleares de Israel. Então o Irã provou que pode tocar aquela região lá de Dimona, né? Mas não passou daquilo. E agora Israel aumenta o problema, eliminando aí o Ismail Haniyeh dentro do Irã. Quer dizer, então ele pode atingir quem ele quiser, né? Se ele quiser, ele atinge o próprio Ali Khamenei, que é o presidente do Irã. Então ele não tem limites, né? E ele tem infiltrados lá dentro do Irã. Ele sabe, ele tem GPS, ele conta com o sistema de satélite americano ali e inglês. Lembrar, Inglaterra, Estados Unidos e Israel é uma coisa só hoje em dia, né? Do ponto de vista geopolítico, né? E de quebra ainda, Israel promoveu um ataque de falsa bandeira contra as colinas do Golã, matando drusos árabes. Veja, esses drusos árabes, eles já estavam sob a cidadania obrigatória israelense quando Israel roubou lá as colinas de Golã da Síria, né, em guerras passadas, né, porque essa guerra ela é muito antiga, né, desde que Israel entrou ali no Oriente Médio, desde que foi criado o Estado de Israel, né, e eu já até tenho aí no blog, você encontra aí o Acordo de Haavara, né, que aliás foi um vídeo que foi suprimido do canal, né, lá no começo do canal, né? Veja, aí o Israel atacou então os drusos, né? E atribuiu, para variar, o ataque ao Hezbollah. Falou, a culpa é do Hezbollah. O Hezbollah negou o ataque,
Veja, o Hezbollah tem um histórico de amizade com os drusos, né? E como resposta ao ataque, ele atacou Beirute, né, uma área residencial tida como território do Hezbollah, e matou vários civis. Portanto, ele quer fazer uma guerra contra o Líbano, ele quer fazer uma guerra contra o Irã, né? E a Turquia parece que vai ficar do lado do Irã. Veja, é uma máquina de matar, né? Desembestada e poderosa, né? Que conta com total apoio dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Então segue-se aí a escalada de guerra contra o Hezbollah, invasão de territórios do Líbano, da Síria, outros territórios da região e, é óbvio, atacar o Irã, né? Netanyahu, ele já esteve lá recentemente nos Estados Unidos, dizendo que ele iria fazer essas coisas, foi aplaudido de pé pelo Congresso americano, que é todinho ele pago, né, pelo lobby, poderoso lobby sionista, que faz parte do Deep State norte-americano, né? Ele fará qualquer coisa para botar fogo no Oriente Médio, né? É algo visível, né? O gabinete de Netanyahu é um perigo crescente para o mundo árabe e muçulmano e é um perigo para os próprios israelenses. Então vamos aí analisar. Veja, a morte do líder do Hamas, o Ismail Haniyeh, conforme anunciado por Israel, é uma vitória política e, sobretudo, militar. Veja, é uma queima de arquivo. Haniyeh é um arquivo vivo, que agora virou um arquivo morto. Simplesmente, para quem sabe como o jogo funciona, é um dos elementos principais aí que ajudou Israel a bolar aquele plano maquiavélico lá do dia 7 de outubro. Nunca é demais lembrar, está em todos os jornais israelenses, né, os principais lá, né, Jerusalém Post, o Haaretz lá, Israel. O Hamas é uma criação do Mossad, né? Bom, mas e os Houthis? Israel tem uma pedra no sapato aí, né, por parte dos Houthis. Parece que os Houthis têm um novo drone, né, que é chamado de Jaffa, com o qual já fizeram um ataque atingindo Tel Aviv. Os Houthis estão usando mísseis e drones de longo alcance cada vez mais sofisticados. Os israelenses dizem que esses mísseis são fornecidos pelo Irã, né? E os Houthis disseram por que Tel Aviv é o alvo, né? Porque os Houthis não aceitam a extrema mortandade de palestinos. É um verdadeiro holocausto palestino ali na faixa de Gaza. Já fizemos vários vídeos sobre isso daí. E agora Israel, que é um Estado fundamentalista, né, messiânico, né, quer expandir-se a qualquer preço para outros países, como Iêmen, Líbano, Egito. A pergunta que se deve fazer é: por que as mais poderosas e violentas potências militares do mundo, os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel, a França, ou seja, o G7, o Ocidente coletivo, não conseguem impedir os Houthis de atacar navios mercantes em trânsito pelo Mar Vermelho? E daí os Estados Unidos botam um porta-aviões gigante no Mar Vermelho, e de que adianta? Os Houthis fazem um estrago aí, que já atingiu 85% do tráfego marítimo através do Mar Vermelho, né? A diminuição do tráfego. E também no canal de Suez, lá no Egito. A situação ficou tão perigosa que os Estados Unidos retiraram seu porta-aviões da região. Os Estados Unidos então retirou aí o seu poderoso porta-aviões, né? Os Houthis querem desgastar Israel vagarosamente numa guerra prolongada. Veja, os Houthis é a única força insurgente do mundo que não tem medo dos Estados Unidos. Não tem nada a perder, são pobres, né? São pessoas que comem escorpiões no deserto, vivem numa toca, não precisam de luxo nenhum, né? E sabem manejar mísseis e drones de ponta com precisão, né? São pessoas inteligentes, né? Israel atacou o porto de Hodeidah dos Houthis no Iêmen no dia 20 de julho. Houve danos significativos ao porto, né? Que eles falam que é o porto dos Houthis, né? Só que isso só faz aumentar a motivação dos Houthis, né? É um tipo que quando você os ataca, é aí que eles ficam realmente felizes de serem guerreiros, né? Veja, eles podem ser definidos aí como um grupo islâmico xiita completamente independente. A incapacidade das grandes potências de anular os ataques do grupo xiita Houthi, que está sediado num país muito pobre e muito conflagrado, é impressionante.
A queridinha agora dos democratas, lá, vamos ver até quando a vice de Biden, a Kamala Harris, encontrou-se com Netanyahu, lá em Washington, né? Após o encontro, ela disse que Israel precisa ter seus reféns de volta e precisa parar o sofrimento dos palestinos em Gaza. Ela disse que os palestinos precisam exercer o seu direito à liberdade, dignidade e autodeterminação. O Netanyahu ficou furioso, né? Os sionistas só querem exterminar os palestinos, né? Eles são completamente psicopatas, né? E é o pior tipo de psicopatia, né? É aquela psicopatia lá da antiguidade, né? Do olho por olho, dente por dente. Mas só por essa declaração aí já se vê que Israel não terá um apoio absoluto dentro dos Estados Unidos, né? Veja aí, então uma futura administração camalista, né? Ou camalense, ou camaleonense. Não, Kamala Harris, né? Pessoal, então aí a primeira parte do nosso vídeo, fica a nossa análise aí, a nossa descrição dos fatos. Só o que se pode prever é que a situação vai aumentar em termos de botar fogo no Oriente Médio. Espera-se aí, todo mundo espera uma reação contundente da parte do Irã. E as análises é que se o Irã não fizer uma reação contundente, ele vai ser nocauteado por Israel. Bom, a Rússia está quieta, a China está quieta, então vamos aguardar o jogo. Falar sobre a teoria dos jogos, segunda parte do vídeo, pessoal. Jogos. Hoje tudo são jogos, né? Inclusive a própria vida, né? Hoje em dia existem milhares e milhares de jogos que você joga aí, você baixa o app, você tem um celular aí com uma memória para jogos, né? Notebook, iPad, enfim, jogos extremamente violentos, né? Muitas técnicas desenvolvidas para as tropas de choque do exército americano são treinadas em jogos virtuais, né? Jogar envolve matar todo mundo lá no mundo virtual, né? Veja, é um espaço, é um lugar, né, onde a compaixão humana não tem lugar, você só quer ganhar o jogo, né? Daí você vê o comportamento aí dos matadores lá na faixa de Gaza, entre outros lugares, né? Cenas absolutamente dantescas são consideradas e vendidas como patrióticas, legais, heróicas. Se você fala em paz, você é um malfeitor, né? Bom, muitos assassinos de hoje, seja eles jihadistas ou Navy SEALs, ou pessoas que cometem chacinas em escolas, nos Estados Unidos quase todo dia, né? Quase todos eles adoram videogames violentos, né? Inclusive videogames onde há tortura, né? Coisas assim bestiais. Ah, mas é virtual, né? Então pode tudo, vale tudo, né? Onde não há regras, né? O mundo não é real, né? Não há regra para coisa nenhuma, né? O jogador passa a viver para o jogo, né? Veja, as pessoas ficam completamente fanatizadas por esses jogos e eles jogam também entre eles, formando verdadeiras comunidades em torno de determinados jogos que disputam aí a popularidade dentre os jogadores, né? Veja, o indivíduo ele fica completamente fascinado por aquele jogo, né? A ponto que ele não lê mais, ele não se socializa mais, ele não presta atenção em mais nada, né? Tudo consiste na vida em adquirir mais reflexos ligados àquele jogo, né? E a realidade virtual e o controle mental, por exemplo, foram muito usados aí no jogo do Pokémon, né? Onde você tem de rastrear quem está no jogo, né? Eu não sei exatamente como funciona, mas tem uma infinidade de variações aí o jogo do Pokémon, que parece que foi criado no Japão, né? Usando o Twitter, Instagram e Facebook, né? O Google aí assumiu o controle da Niantic. O CEO da Google, o poderoso Eric Schmidt, organizou, vejam só, agora eu vou entrar no assunto, ó, organizou todo o setor digital para a campanha de Hillary Clinton em 2016, né? Veja, então você está num mundo em que pessoas normais entre aspas, hein, são capazes de passar horas a fio para capturar o Pokémon e o Pikachu, misturando as fronteiras naturais entre a virtualidade e a realidade, né? E o Google utiliza variações de jogos aí para fazer uma campanha digital, uma campanha política. Então veja que as coisas estão interligadas, né? É como se o mundo virtual e o mundo real se misturassem, né? Atiradores e assassinos virtuais podem ser
tentados a confundir o real com o virtual. Quando você confunde o sonho com a realidade, ou o mundo virtual com o mundo real, a coisa fica complicado, hein? Veja, apenas uma sessão, agora veja o ponto, ó, uma sessão de jogo de realidade virtual, qualquer um desses joguinhos, de 20 minutos aí de jogo, você tá lá teclando lá, né? Tem você deixa em 20 minutos 2 milhões de pontos de dados a partir dos movimentos que você faz no jogo, né? Ou seja, são dados que você está dando com os seus dedos, a partir do teu sistema nervoso, a partir do seu sistema visual, né? E esses dados, esses 2 milhões de pontos eletrônicos que você forneceu ao jogo, eles ficam armazenados, né? Há um caso aí, ó, para vocês terem uma ideia, em que um jovem, não é um caso só, são vários casos, ele foi rejeitado por uma seguradora que vende apólices de seguro de vida. Veja, ela não fez o seguro de vida, ela recusou fazer. Por quê? Ela disse que os dados de rastreamento dessa pessoa, veja só, ela rastreou os dados que a pessoa deixou num jogo virtual, que a seguradora ela tem acesso, né, a essas informações específicas daquele indivíduo. Revelou que o seu padrão de comportamento a partir do rastro digital que ele deixou no jogo caracterizava estágios iniciais de demência, sabe? E ela recusou-se a fazer o seguro de vida do indivíduo, né? Mais tarde, a irmã desse homem, né? Veja, ela nunca tinha jogado o jogo, lá o labirinto de realidade virtual lá. Ela também foi rejeitada, né? Para o resto da vida, pelo menos naquela seguradora lá, pois a demência tende a ser um problema de família. Seguradoras podem pesquisar o teu histórico de jogos, os teus movimentos em realidade virtual para prever algum tipo de comportamento ou de condição clínica e neurológica, como por exemplo a demência, né? Veja, atualmente não há padrões ou regulamentações sobre como esses dados são coletados, usados ou compartilhados. Os dados de rastreamento biométrico de realidade virtual e aumentada, movimentos de cabeça, tronco, mãos, podem ser de fato dados médicos, podem ser diagnosticados, podem prever ansiedade, depressão, esquizofrenia, vício, TDAH, transtorno do espectro autista, revelar muito sobre a função cognitiva e física de uma pessoa, né? Tem pessoas também que fazem a leitura, né, dos movimentos da pessoa. E é muito interessante esse estudo. Você pode diagnosticar a partir da maneira como a pessoa fala, o indivíduo que sabe ler o comportamento visual, a fala da pessoa, os movimentos da pessoa, sabe, por exemplo, se uma pessoa está mentindo ou não, se a pessoa está intimidada ou se a pessoa está eufórica, animada, triste. Enfim, é possível você traçar um perfil psicológico mais ou menos preciso sobre a pessoa, né? Veja, a questão aqui é que dados clinicamente relevantes são inseridos no perfil psicométrico do usuário de um determinado jogo, né? Esses perfis aí, relativamente inofensivos, podem, até um certo ponto, prever. Bom, é claro que aí também existe o fato de que hoje você tem muitos mecanismos de você gravar o que as pessoas estão falando, né? Por exemplo, quando que alguém pretende comprar um carro novo, né? Perfis psicográficos extensos podem suprir informações médicas precisas, né? Veja, então você pode prever que o indivíduo tende a querer comprar um carro novo apenas baseado em seus movimentos num joguinho de jogos violentos. Veja, pesquisadores de dados ou rastros virtuais aí podem atingir uma precisão diagnóstica médica da ordem de 90% de precisão. Quer dizer, ele pode diagnosticar se você está com o gripe do Covid, ou com AIDS, ou você está com mal de Alzheimer ou de Parkinson. Veja, os dados de rastreamento de realidade aumentada devem ser considerados informações potencialmente identificáveis pessoalmente, né? Podem ser usados para distinguir ou rastrear a identidade de um indivíduo.
informações médicas e de saúde, por exemplo, sequenciamento do DNA, cálculos médicos, pesquisas de saúde, ainda que anônimas, sem quaisquer informações de identificação da pessoa. Veja só, então você deixa lá um rastro, né, devido aos seus movimentos num certo joguinho, né? Veja só, e digamos que os seus dados sejam anônimos, você não está identificado, né? Veja, você pode, através de um programa, você pode ser rastreado até o indivíduo a partir daqueles dados eletrônicos. Ou seja, você pode identificar um indivíduo a partir dos dados que ele deixou na internet, ainda que ele não esteja identificado. Você combina esses dados aí, que está lá na internet, nas nuvens, lá, com outras fontes de dados que estão disponíveis publicamente. Então, você imagine só o que pode ser feito com a inteligência artificial, né? Que é o que já se faz hoje. Você tem sistemas de classificação social, né? Nós já estamos em estágios aí avançados de desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Veja, nós já estamos aí, os chineses já estão no 6G, né? Aqui no Ocidente nós estamos no 5G. Então, nós estamos ainda entrando no mundo aí da internet das coisas e a vida segue, né, pessoal? Então é isso. Bom, então hoje o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. Não vou me estender. É um vídeo aí onde eu abordei aí a questão do escalamento lá da Guerra do Oriente Médio, que é uma coisa que se deveria prever, porque o conflito começou em outubro, nós já estamos em agosto do ano seguinte. São 10 meses. Veja, e agora o Sol vai entrar no signo de Leão. Eu uso o zodíaco sideral, né? Pessoal, por isso que se fala agosto é mês de cachorro louco, né? Veja, quando o Sol entra em Leão, as pessoas ficam muito mais confiantes, né? Veja, o 11 de setembro, o Sol estava em Leão no zodíaco sideral, né? Bom, é apenas uma coincidência, né? Mas coisas que têm um impacto mundial costumam acontecer nesta época do ano. Então vamos ficar atento aí. E também eu quero fazer em breve um vídeo aí sobre algumas previsões, né? Tem muitas previsões ocorrendo aí, não só para 2024, mas para 2025. Bom, então vamos em frente. Peço a sua colaboração, peço aí o seu like. O like é a coisa mais importante, pessoal. O like ele faz o YouTube aí funcionar para o canal, né? E faz a gente também ficar animado para continuar fazendo os vídeos aqui diariamente para vocês. Os assuntos do nosso vídeo, do nosso canal, estão sempre lá no blog, que você encontra aí na descrição deste vídeo. É um canal de mídia alternativa, de mídia independente, é canal de livre expressão, de livre comunicação. Atingimos o número aí de 2.600 seguidores. Nosso objetivo é atingir 3.000 seguidores. Torne-se também você um seguidor e verifique se você está seguindo o canal, hein? Porque o YouTube ele pode desseguir você, ok, pessoal? E também podem sugerir aí temas para nós trazermos aqui para o canal. Todos os comentários estão assim de altíssimo nível. Eu posso dizer que o nosso canal é um dos melhores canais do gênero de análise geopolítica, atualidades e cultura em geral do mundo que a gente vive. Pessoal, muito obrigado aí por sua presença até aqui. Vamos em frente então. Então até a próxima e fiquem todos com Deus.